Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cleiton Fernandes, sou paisagista e hoje nós vamos falar sobre esse projeto que eu estou fazendo em Londres. Para começarmos a falar desse projeto, primeiramente eu quero explicar um pouco sobre o nosso cliente. Esse cliente é um casal que tem dois filhos pequenos, um de 4 e um de 10 anos. Ela é japonesa e ele é londrino, ou seja, nós temos um mix de cultura. Nesse projeto, eles pediram que eu trouxesse um pouco do elemento cultural deles, bem como fizesse uma correlação com a residência deles. Então, para mim, o maior desafio foi justamente esse, juntar essas duas culturas em um ambiente só. Comecei a estudar eles, como que era a rotina deles, quais são as necessidades, entender qual era a necessidade do meu cliente. E eles me passaram um briefing muito curto, eles só falaram assim, ó, eu quero uma... Eu vou ler aqui, gente, porque daí essa apresentação eu vou pôr na tela para vocês em seguida, ok? Eles colocaram assim, que queriam uma área para as crianças brincar, uma área de pátio para eles fazerem um jantar com os amigos, queriam que a gente renovasse a parte da casa da piscina, bem como também que a gente realocasse a casa de máquinas, porque hoje ela está bem em cima da piscina, não está fazendo muito sentido, e que fosse também baixa manutenção. E um problema que eles têm lá no jardim hoje é que esse jardim, os vizinhos têm essa vista para o jardim deles. Então, o desafio também era fazer justamente uma cortina verde que tampasse a vista dos vizinhos para o jardim. Então aqui, uma das minhas referências que eu usei foram os jardins do Hanazaki, que é um paisagista brasileiro, que para mim ele é a minha inspiração. É o modelo ideal de profissional, vamos dizer assim, na parte de criatividade. E criei essa nova composição, né, o meu projeto com base no que eu acho interessante. Então foi assim, esse serviu de inspiração, mas eu tive inspiração também em outras coisas como jardim inglês, jardim de bambu. Eu gosto muito de usar capins nos meus jardins. O jardim japonês, que é um estilo de jardim muito usado também no mundo inteiro, e foi essa minha inspiração. Um problema que a gente tinha lá, que era muito complicado, era a questão de níveis, porque nesse jardim nós tínhamos 4 níveis. Então assim, a gente tinha um nível que era o nível 0, pulava para o nível 78, daí tinha um outro nível lá que era 35 centímetros. E tinha um outro nível ainda, eu já falei acho que os 4, né? 35 centímetros, nível 0, o slope, que é o declive, que é como se fosse, ele variava então de 78 até 0, 78 centímetros até 0. Então daí para fazer, eu comecei a estudar como que eu poderia integrar todas essas partes aqui do jardim de uma forma harmoniosa, que fosse menos níveis possíveis. E eu comecei a estudar a técnica de Gestalt, que é uma técnica que diz que nossos olhos automaticamente eles procuram a versão mais bonita. Então eu comecei a fazer vários desenhos, várias cópias de desenhos, até chegar no plano ideal. O plano que eu falo é planta baixa, ok? E eu cheguei nesse plano de 2 níveis. Então aqui a gente teria um nível que integrasse, por exemplo, o escritório de arquitetura dela, a residência e a piscina, e desse acesso à parte 2, o nível 2, que está aqui na tela de vocês, que eu estou passando com o mouse em cima, que desse acesso ao nível 0. E daí a minha intenção é fazer tudo nivelado possível, porque a gente tem que pensar também na questão de segurança. Esse casal, eles são jovens, né? Porém eles vão ficar velhos, e o jardim tem que ser atemporal, então tem que fazer uma coisa menos níveis possíveis. Aqui a gente chega no plano que eu cheguei, né, na planta baixa ideal, que eu cheguei através das técnicas que eu usei, e eu vou falar para vocês basicamente as áreas, porque é muito detalhe, se eu for falar tudo em detalhado, o vídeo vai ficar muito comprido. Aqui onde que eu tô com o mouse, vocês podem ver na tela de vocês, onde que eu tô com o mouse é a zona 4, que é a zona onde que eles
é a extensão da casa, né? É como que se eles quiserem jantar ou almoçar nesse espaço, é tipo assim uma área de apoio. E aqui também, onde está o número 2, a gente tem uma calçada que liga o pátio, que liga a piscina, que dá acesso a outro pátio aqui embaixo e que dá acesso à casa da piscina também e dá acesso à entrada da casa, que aqui nós temos um portão. Então minha ideia foi fazer assim, conexão. Como que eu posso trazer todos os elementos juntos e conectar para fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, natural e menos para onde que eu vou, entendeu? Então a minha intenção foi usar desta forma, ok? Até aqui entendido? Espero que sim. Não esqueça também de curtir o vídeo aí, gente. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda muito, entendeu? E você que está assistindo, muito obrigado. Continuando, né? Então aqui, agora, nessa parte, a gente chega nos renders que eu fiz. Essa primeira imagem é uma vista como se eu estivesse vindo lá do escritório de arquitetura dela. Então eu venho e chego nessa parte aqui, que é a parte de jantar, a parte de conversar com os amigos, se encontrar, tomar um vinho e sentar ali com as crianças, conversar. E uma coisa muito legal nesse projeto é que a gente tem um rio ao lado. Então assim, o rio é divisa com o terreno dos meus clientes. E a minha intenção é trazer esse elemento tão forte presente ali, assimilar essa cor do rio, que é uma cor mais escura, trazer essa cor, além de trazer essa cor para a piscina com uma pedra mais cinza, trazer a mesma cor para essa água desse espelho d'água. E uma coisa bem interessante, eu usei uma floreira bem comprida, que ela faz como se fosse uma parede. E aqui do lado, como vocês podem ver, onde que eu tô com o mouse agora, eu também fiz a mesma cortina verde com bambu. Por quê? Esse era um problema dos clientes, dos vizinhos dos prédios ao lado, verem o que eles estão fazendo ali dentro do jardim. Então eu criei essa fileira de bambu bem alta, bloqueei a vista de quem está do outro lado no prédio, não consegue ver o que eles estão fazendo. Mas as pessoas que estão sentadas ali na mesa, elas conseguem ter vista para o rio, porque o bambu ali é fino, a gente pode tirar, por exemplo, algumas folhas do bambu para você conseguir ter essa vista do outro lado. Então eu criei essa solução para bloquear a vista dos vizinhos. Daí vai ter mesa, vai ter banco, vai ter ali também sofás à prova d'água, né? Porque Londres chove muito e também mofa muitas coisas porque chove e não tem muito sol. E também aqui a gente vai usar as pedrinhas, né? Como se fosse pedrisco, para fazer o acabamento do chão e também dar um ar mais minimalista e baixa manutenção. Aqui nós temos uma vista da piscina em direção da casa, lembrando que a casa, uma parte da extensão da casa, ela é toda de vidro, então tem que ser o jardim tem que ser atrativo aos olhos. Como você pode ver na imagem, na segunda imagem, de dentro da casa, basicamente, meus clientes terão essa vista para o jardim, ok? Vamos mudando. Coloquei um chuveiro também, né, pela questão de tomar banho na piscina, entrar para sair, é preciso tomar um banho, então eu coloquei um chuveiro, vamos dizer assim, escondido dentro do jardim ali nas folhagens. Então você não vai ter acesso de quem está tomando banho, essas coisas. Você sabe que tem alguém, mas não sabe que a pessoa está pelada ou anyway, ok? E aqui, basicamente, seria a vista dos meus clientes dentro da sala gourmet. Então do lado aqui nós temos o trampolim, que é a área da parte das crianças brincarem. No chão será aquelas cascas de madeira triturada, que dá se a criança cair é mais, vamos dizer assim, amortece a queda delas e não machuca tanto, ou não machuca, né? A minha ideia é usar plantas perenes nesse jardim, sempre perenes, porque é baixa manutenção, então não pode ter muito... se eu colocar uma coisa que não seja perene, vai ter um custo que não faz sentido. E também a minha intenção é esconder esse trampolim, porque tem que ser um jardim atemporal. Então, quando as crianças crescerem, eles tiram esse trampolim e a gente só replanta as plantas que estão no lugar do trampolim. Como eu falei para vocês, minha intenção é esconder isso para ficar assim uma coisa, eu sei que tá lá, mas não aparece, sabe? Uma coisa bem importante, lá no fundo, você pode ver dessa imagem, tem uns cobogós. Eu tô reaproveitando esses cobogós que minha cliente já tem no jardim e eu não quis jogar fora, então eu falei para ela, deixa que a gente vai usar isso aí.
e eu dei um jeito de incorporar isso ao projeto, ok? Daí já especifiquei no projeto isso. Isso era a grama como tá aqui. Aí eu coloquei essas que eles chamam de concrete bands, que é como se fosse linhas de concreto para dar um ar mais contemporâneo e fazer a ligação do muro com a piscina, que a piscina ela é de borda infinita, então a água transborda, é coletada nesse espaço e daí volta para a piscina. E a minha intenção quando eu coloquei essas linhas de concreto que são rente à grama, foi dar um ar mais contemporâneo. Porém, o meu cliente ele disse, olha, eu fico preocupado pelas crianças e também eu quero jogar rugby com eles aqui, eu acho meio perigoso, então a gente vai tirar isso do projeto final. Lembrando que essa aqui é a versão inicial do projeto, ok? Se vocês ficarem com dúvida, gente, por favor, deixa no comentário, ok? Aqui embaixo que depois eu respondo vocês. E vai me falando também se vocês estão gostando ou não, o que vocês fariam, o porquê de algumas soluções, entendeu? Que para mim é muito importante o feedback de vocês também. Aqui nós temos a casa da piscina, que é uma casa... Inicialmente eu não tinha muito bem especificado o que eles queriam, qual era a necessidade deles para essa casa. Então eu cheguei a esse design, que era uma coisa mais aberta, mais, vamos dizer assim, só para o final de semana, quando tiver sol, quando você estiver usando a piscina. Então eu desenhei essa casa da piscina de uma forma que fosse assim mais aberta. Mas meus clientes eles pediram que a gente fizesse uma coisa mais fechada, que ele pudesse usar durante o dia, durante a noite, durante o inverno, durante o verão. Então, basicamente, esse design a gente vai mudar totalmente, ok? Mas eu vou apresentar para vocês como que está hoje. Hoje está assim, eu fiz uma coisa mais aberta, né? Coloquei ali também um fogo de chão, uma lareira, um sofá à prova d'água, fiz uma coisa mais minimalista. Aqui na terceira foto, onde que eu tô com o mouse agora, para esconder a parede da piscina, que vai ficar com 78 centímetros do chão, do nível do chão, se você estivesse lá dentro da pool house e olhasse para a piscina, você veria esse paredão. Então a minha ideia foi trazer o capim e deixar, vamos dizer assim, amenizar essa parede. Então essa parede vai ficar atrás, o capim vai ficar atrás, o capim vem na frente e amortece a vista. Que é mais bonito você olhar uma vegetação do que uma parede, né? E aqui eu coloquei também, por exemplo, essa cadeira de balanço, coloquei essa mesa porque é a parte que mais pega sol durante o dia. E a gente sabe que em Londres é muito frio e mesmo no verão ainda faz um pouco de frio, então o sol é essencial. Então eu usei essa parte mais para vamos dizer assim, uma situação mais intimista, de usar durante a noite com os amigos, fazer um churrasquinho, um jantar ou qualquer coisa do gênero. E também durante o dia seria uma coisa, a parte mais ensolarada do jardim. E ali eu vou usar forma para dar a questão de escala também na parede, próximo ao cobogó. E a intenção é usar esse tipo de coisa. E também atrás do cobogó é esconder a casa de máquinas, que é essa minha intenção principal. Aqui é a vista, né, que a gente teria da pool house para casa, então a gente teria uma vista bem ampla, como se fosse um quadro. E quando a gente olhasse para trás, aqui na segunda foto, onde vocês estão vendo aqui, é um jardim árido. E nesse jardim árido vai ter pedras, né, vai ter... Aqui eu coloquei agaves, mas não especifiquei agave para os clientes. Seria plantas relacionadas ao clima de lá, por exemplo. Agaves, ela se desenvolve lá, porém, na verdade a gente vai usar outros tipos de planta, porque lá nessa parte pega muita sombra. Então a intenção é usar plantas de sombra para aquela parte, ok? E a intenção é fazer um jardim de pedras mesmo, uma coisa mais minimalista. E aqui seria o corredor que sai do escritório da minha cliente e vai para o jardim. Então eu estou usando a Hosta France, que é uma planta, tipo uma folhagem, que dá mais volume para o jardim, porque hoje a gente tem a árvore, então a árvore faz isso. E embaixo fica pobre, assim, de coisa. Então a minha intenção é pôr essa vegetação justamente para fazer o acabamento embaixo da árvore. Lembrando que a Hosta France é uma planta de sombra, então ela se desenvolveria muito bem nesse ambiente. Diferente se eu colocasse uma planta de sol ou meia sombra. E lembrando que atrás de todo o jardim,
onde na parte do rio, a gente vai colocar essa cerca de madeira, que é uma cerca muito mais, vamos dizer assim, elegante e minimalista. E a minha intenção é pôr toda essa cerca pela questão de segurança das crianças. E para ninguém cair no rio, lógico. E a minha recomendação principal para os meus clientes foi que eles usassem nesse jardim iluminação. Porque a iluminação é o que dá o toque final para o jardim. Principalmente à noite, porque durante o dia a gente pode usar normal, mas e à noite? Eu não posso usar meu jardim? Então a intenção é trazer essa iluminação mais intimista, mais cozy e mais, assim, vamos dizer, uma iluminação indireta nas árvores ou em algum arbusto ou alguma vegetação que seja escultural, né, para dar forma ao jardim, e também nos caminhos, né, colocando balizadores, essas coisas que indicasse para onde que a pessoa deve ir. Gente, basicamente foi isso a apresentação. Eu fiz esse projeto com muito carinho. E assim, eu não mostrei a foto do antes, mas isso aqui vai virar um diário de obra. Então, nos próximos vídeos, quando for filmar um lugar, vocês vão entender como que é hoje. Tem a parte que é moderna, tem a parte que é antiga. Então, a minha intenção com esse projeto foi unificar tudo isso e fazer uma única coisa. Que quando você batesse o olho, você falasse, espera aí, eu sei do que é essa casa, qual é o estilo. Então, o jardim ele tem essa capacidade de fazer uma mesclagem. É como você colocasse, por exemplo, um filtro em cima de uma foto feia e ele acabasse a foto ficasse bonita. Com o jardim é a mesma coisa. A gente consegue integrar vários espaços através do jardim. E lembrando que o jardim ele tem que ser democrático. Ele tem que ser, vamos dizer assim, fazer sentido para todos os membros que vão utilizar. E a intenção aqui foi justamente isso, trazer esse elemento de democracia para o jardim. Então foi isso, galera, nosso vídeo. Eu quero agradecer muito. Essa acho que é a quinta ou sexta vez que eu estou gravando esse vídeo. Eu espero que ficou bom e bem claro e objetivo e que faça sentido tudo que eu falei para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, curta, se inscreva no canal, que para mim é muito importante isso. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar salvo esse vídeo numa playlist, porque a gente vai voltar nele novamente, vai falar sobre ele em outros momentos, ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Beijo, gente!